Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um podcast Iceberg. E hoje eu iniciei diferente, né? Com um olá no início que eu falei aí, galera, não sei o quê, mas é porque hoje é o dia que eu mais tô nervosa para gravar. Acabei de falar isso aqui. Porque a política, elas nos traz grandes profissionais, grandes personas políticas que a gente vai encontrando no caminho. E a gente vai vendo os exemplos e vendo como essa pessoa trabalha ou como ela se posiciona. E a partir disso a gente sempre colhe, a gente sempre quer colher o melhor de cada um para haver uma nova transformação, se melhorar como profissional. E eu já trouxe duas pessoas aqui que eu sempre falei assim, vocês dois têm a chancela que ninguém tem. Que foi o Rafa, que inclusive está presente hoje aqui no bastidor, porque veio para comer a pizza, né? Para o pessoal saber. Que tem a chancela de reeleger o governador no estado. O Paim, como advogado, né? Como o jurídico. E agora, mais do que nunca, Fábio Bernardi, o profissional, né? O inicial dessa história aí, vamos dizer assim, o primeiro homem dessa batalha, porque a gente vai vencendo batalhas para chegar no final de uma teórica guerra política para a gente, né? Se sair feliz e com a vitória e performar bem. Então, Fábio, seja bem-vindo. Eu tô muito, muito feliz de te receber aqui. Inclusive, já tô ficando até vermelha, porque quando eu fico vermelha é que eu tô nervosa. Muito obrigado pelo convite. Eu tô muito feliz de ter recebido essa honra de poder participar aqui. Acho muito legal esse projeto. Fico muito envaidecido pelas tuas palavras. Obrigado. E espero que ao final do nosso papo aqui tu continue pensando a mesma coisa. Porque pode acontecer isso, né? Já pode, chegamos né? com profissionais, depois não era bem aquela coisa, né? Mas assim, quando a gente chega num bate-papo e a gente vai para uma conversa com profissionais e até com os próprios políticos, né? Eles sempre querem uma fórmula mágica, eu sempre falo, né? Qual que é a fórmula mágica para te fazer uma campanha? Hoje eu pergunto, qual é a fórmula mágica de Fábio Bernardi de ter essa caminhada de sucesso aí? Bom, assim, não tem uma fórmula mágica, né? Assim, cada eleição tem uma coisa, uma realidade, um contexto. Eu acho que, assim, o meu jeito de trabalhar, eu acho que tem 3 aspectos que fazem diferença, assim, pelo menos que são coisas que eu sempre procuro ter. O primeiro é muita humildade, porque a gente está trabalhando para alguém que tem uma responsabilidade de representar uma parcela grande de gente que está com a sua vida exposta, que está com a sua carinha ali no vídeo, com essa latinha, tendo que responder por coisas às vezes que nem são exatamente dele, mas que são de companheiros e tal. E é um momento de exposição altíssima e que vai mudar a vida de alguém, seja do eleito, ou seja do derrotado, ou da família. Então tenho muita humildade para tratar isso com o respeito e a responsabilidade que isso merece. O segundo ponto é ter a convicção de que a gente não é guru e de que o marketing político não elege ninguém, né? A coisa mais importante não é o marketing, é o contexto da eleição, e o contexto de cada eleição é diferente. E o contexto da eleição também direciona muito da estratégia e direciona muito das chances de cada um dentro do pleito. O candidato, ele é importante pelo pertencimento, pela pertinência do histórico dele dentro daquele contexto. Vem uma série de coisas junto com o contexto e com o candidato que são importantes, e no final dessa fila vem o marketing, que eu sempre digo que ajuda, é muito responsável para a derrota, mas não tão responsável pela vitória, porque o contexto e o candidato são mais importantes, e o marketing tem que saber usar esses dois fatores a seu favor. E o terceiro aspecto que eu acho que é, assim, da minha fórmula, digamos, é ter muito senso de colaboração, assim. É assumir a responsabilidade das decisões, que geralmente eu sou o coordenador geral, então, em última instância, sou eu que tenho a responsabilidade de decidir, mas quem já trabalhou comigo sabe que, assim, até o momento da última instância, não tem hierarquia. A hierarquia é da ideia, é de quem está com o pulso da eleição mais correto, quem teve um insight interessante, não tem carteiraço de dono, não, e eu sou muito hands-on, assim, então quando a gente vai trabalhar numa campanha, se o Marciano caísse ali, ele não saberia dizer durante o processo quem é o coordenador geral e quem é o terceiro escalão, porque todo mundo bota a mão na massa igual, e acho que isso faz a diferença também, porque a gente acaba tendo uma visão mais plural, mais rica, mais diversa do modo de enfrentar aquela eleição.
O que eu sempre trago para a mesa, quando trago profissionais, é o seguinte, cada cenário, ele vai se formar de uma maneira diferente, né? E é isso que tu traz aqui também, depois de falar um pouquinho do livro aqui do Fábio, que ele é colaborador aqui do livro, que é o Marketing Político. E a gente tem que saber olhar por fora da caixa, né? Eu sempre falo, uma coisa é tu ser militante, tu tá ali dentro, ou tu ser candidato, tu tá vivendo aquilo ali com muita emoção, né? Tu traçou um plano, tu bota todas as tuas forças. Outra coisa é tu analisar de fora, então ver o cenário, quem são as pessoas que estão do outro lado, ou como vai se posicionar. E isso falta um pouquinho. Quando tu é um coordenador militante, eu sempre digo, nossa, temos um probleminha aqui. Porque sim. vai envolver muito mais emoção, Sim. por mais, né? Eu sempre falo, as pessoas são muito importantes para trazer para nós, que somos de fora, teoricamente, por mais que a gente viva a política, insights que talvez a gente não tenha com a pessoa lá da ponta, com o bairro lá da ponta, com a escola, com a educação, seja qual for o nicho ou o assunto que vai vir à tona. Então, essas pessoas são importantes, mas na tomada de decisão e no pensamento crítico ali da ideia, agora nós vamos falar sobre isso ou sobre aquilo, o profissional, eu sempre falo, ele se posiciona de forma mais generalista, às vezes até parece frio, mas que isso que dá o envolto da campanha, né? Essa junção. Eu até acho que tem que, assim, eu não sei se eu acho que isso é o melhor ou se isso é a realidade que eu sempre vivi, porque eu acabei indo parar nessa atividade por acaso. Então, eu nunca fiz dela o meu real ganha-pão, assim, eu nunca precisei fazer uma campanha para sobreviver financeiramente. Então, eu sempre pude escolher muito, assim, com quem eu queria trabalhar. E essa escolha, geralmente, é uma escolha muito pessoal, assim, e acaba sendo uma relação também que tem um pouquinho de emoção nela, né? Então, eu acabo sendo alguém que está ali racionalmente, como profissional, tomando essa decisão. Não sou um militante partidário, nem ideológico, mas tem uma relação pessoal que me motivou a estar ali naquele lugar. Então, não é totalmente frio também, né? Porque eu não conseguiria isolar as duas coisas, assim. Eu não acho que aquela opção ali seja melhor para aquela cidade, para aquele estado, mas eu sou profissional, então vou trabalhar para ela profissionalmente. Eu não consigo fazer isso. Vocês podem ter certeza que sempre que eu estiver envolvido numa campanha, eu realmente acho que aquele ali é o melhor candidato, a melhor opção para aquele momento da cidade. Posso estar errando em relação à escolha que fiz, mas realmente estou ali de corpo e alma, não estou ali só como um profissional que está se isentando da decisão, né? Até porque é muito diferente da minha outra atividade, que é a propaganda comercial, né? Porque quando eu ponho um produto que não é bom na prateleira, as pessoas vão lá, experimentam, não gostam, não compram mais, né? E quando a gente elege alguém, a gente elege por 4 anos e esses 4 anos têm uma influência na vida de todo mundo muito grande. Então tem um grau de responsabilidade muito, muito maior, assim. Então eu posso gostar de um produto que eu ajudei a vender, que eu ajudo a vender, e quem não gostar não compra. Mas não é a mesma coisa no marketing político, porque depois que está eleito, ele vai ficar na prateleira 4 anos e vai ter que conviver com aquilo, vai ter que engolir aquilo mesmo que ele não seja bom. São posicionamentos, né? A gente estava falando antes de iniciar, eu falei, agora tem inúmeros profissionais e aí a gente vem com a inteligência artificial, né? Que é muito fácil. Eu falei, nossa, eu vi um negócio que é 80 dicas do ChatGPT para sua campanha, tipo assim, respostas prontas. E aí eu falei, cara, eu fico muito incomodada, porque para mim não existe isso. Existe o dia a dia e para o cara que está lá na ponta. Uma coisa a gente está aqui no centro do estado, né? Na região metropolitana, e a gente está falando de uma campanha para governador, de uma campanha para senador, onde é que o cara lá da ponta não tem acesso a esse cara. Uhum. Tem acesso às redes sociais, mas a gente, né, a rede social entrega o que o político quer. Mas e o cara que tá lá na ponta, né, que é o cara que ancareia aquele voto na realidade, né, que traz aquela ponta. Como é que ele vai pegar um chat GPT e dizer, não, só um pouquinho, eu vou olhar aqui na minha lista do chat GPT e vou te dizer a minha resposta. Hoje em dia daqui para frente a gente vai ter muita dificuldade de separar esse joio do trigo, né? As pessoas têm agora nas mãos uma ferramenta que vai mascarar muita coisa. O ChatGPT, assim como outras ferramentas de inteligência artificial, eles olham para trás, né? Eles são um compilado de coisas que estão na internet entregues para ti numa velocidade assustadora, né? É como se a gente tivesse que ir daqui até Gramado de carro e alguém inventou um supersônico que tu quase chega na mesma hora que tu sai, né? Sim. Então é isso que a gente ganhou. Mas o que está te entregando é um compilado de coisas que existem. No caso do ChatGPT, até 2021, inclusive, né? Então é óbvio que vai entregar uma coisa muito legal quando tu pensa assim, em vez de eu ficar pesquisando no Google por um monte de tempo, eu vou
botar no ChatGPT, vou receber esse compilado mais rápido, mais organizado, com mais inteligência. Mas ele nunca vai ter o contexto. Então, ele nunca vai ser uma resposta efetiva para aquele momento ali, né? Ele nunca vai te dar a capacidade de contextualizar as coisas. Não é nem só da eleição, em qualquer outro tipo de uso. Então, e ao mesmo tempo, a gente vai ter alguém que quisesse hoje escrever um livro de marketing político, talvez escrevesse um chat GPT, muda 4, 5 coisas, né? E Sim. muda o tipo de prompt que vai fazer e vai ter um livro e vai poder dizer que escreveu um livro, quando na verdade ninguém vai poder dizer que aquele livro é dele ou não é dele, porque ninguém vai saber. Isso vai mudar muita coisa daqui para frente. Né? O que adianta vai mandar fazer tema de casa para os adolescentes, né? Vão botar no chat GPT e vão responder facilmente, o professor não vai saber se aquela resposta é dele ou não é dele. Então, talvez isso nos complique muito no começo, mas depois talvez a gente acabe com as decorebas, a gente acabe com um monte de outras coisas que a educação acabou gerando e volte a ter prova oral, ao vivo, né? Obrigue as pessoas a realmente saberem e não apenas sobrevoarem os assuntos, né? Porque superficialmente, eu sempre falo, porque todo mundo sabe tudo superficialmente, né? Conversa sobre vários, diversos assuntos. Mas quando vamos ver, tipo, vamos pegar uma campanha como, por exemplo, vamos pegar como exemplo, assim, para nós sair do filósofo e ir para o prático. Quando a gente pega uma campanha, a gente estuda o candidato, o cenário, se já teve pesquisa naquele local, como está sendo, quais as principais pautas, e a partir dali a gente vai estruturando do início, né? Então, eu já vi profissionais chegarem, não, a tua cor é essa, porque fica bem para ti, porque o teu material é esse, e o cenário. Já viu o candidato do, sei lá, PDT concorrer com uma cor azul do PSDB? Eu já vi. Sim. Porque falta esse contexto, falta essa parte histórica, vamos dizer assim, histórica não, mas de trazer sabe? Como é que fica aquele cara que vai ter o santinho dele, talvez com uma cor que não é o contexto da história dele, do grupo dele, do partido dele, aqueles que são mais partidários ainda. Tu pega um senhor mais de idade, que já concorreu várias vezes, ele diz, né? Eu quero as cores do meu partido. Sim. Independente do que ele concorra. Pega um município pequeno, o cara fala, eu quero as cores do meu partido. Tá, mas não tá ficando bem as cores do teu partido? Não, é essa aqui que eu quero. Porque é histórico, né? Então, a gente vem construindo uma narrativa com tudo, e daí muitas vezes a gente chega no político, apresenta, mas não era isso que eu queria. Acontece. Eu acho que, assim, de novo, né? Não tem fórmula mágica, cada um é cada um, tem jeitos e jeitos, tem horas que a cor vai ter muita importância, tem horas que o cliente querer uma cor histórica que não fica bem para ele, também não é tão relevante assim, porque depende de outros fatores ali do contexto, que talvez aquilo fique menor. Eu já deixei de usar uma foto que eu gostava muito e que o cliente gostava muito, porque a mulher dele não gostava. Entendeu? E eu respeito isso, porque assim, apesar dela não entender nada, eu não quero um cliente sendo buzinado todos os dias quando ele chega em casa pela mulher que aquela foto tá feia, que ele não tá bem ali, porque eu sei que isso ao longo do tempo vai minar a confiança dele em outras coisas, vai deixar ele com menos capacidade de audiência para outras coisas, entendeu? E que isso vai contaminar o dia a dia dele, que ele vai estar menos inteiro quando ele devia estar, né? E que a casa deve ser um refúgio para o candidato daquele mar de problema que ele tem, o candidato, ele tem assim, eu respeito muito essa figura, porque ele tem, da hora que ele sai da sua casa até a hora que ele volta, independente de onde ele está sendo vigiado, ele está tendo que se comportar, porque ele não pode ser pego tirando um tatu do nariz, entendeu? Então, assim, ele tem que ficar o tempo inteiro como se estivesse sendo vigiado. E isso sobrecarrega muito. Então, a casa tem que ser um refúgio, tem que ser um lugar que ele consiga descansar. Se ela não for isso, ele vai ter uma tendência a ser mais pesado do que ele seria. Então, eu respeito também isso. Embora ela não entenda nada do assunto e ela não devesse estar sendo ouvida, eu ouço muitas vezes. E acontece o oposto também. Às vezes eu tenho dúvida de alguma coisa e acabo ouvindo alguém que não tem nada a ver com nada, que não tem técnica nenhuma, conhecimento nenhum, mas diz alguma coisa muito sensata, assim, eu fiz a campanha da reeleição do Fernando Henrique, em 98. E a gente tinha uma foto que foi assim, feita por um fotógrafo maravilhoso, que tinha sido super cara, e que a princípio estava super legal, assim, e a gente, num grupo de pesquisa, a mulher disse que ele não estava ele não tá mais no meu Clark Gable. E a gente olhou para a foto de 94 e olhou para a foto de 98 e a gente entendeu o que ela quis dizer, assim, que ela estava falando sobre uma capacidade de um olhar
Não era sobre a perfeição da foto, se ele estava bem ou não. É que o olhar de um cara que era candidato em 94 tinha um olhar de esperança e de futuro que um presidente, depois de 4 anos, com todos os problemas, com todas as dificuldades, sendo presidente no cargo e se candidato à reeleição, não ia mais conseguir transmitir no olhar, entendeu? Então ela estava dando um recado para nós de que tinha uma coisa importante no olhar, no afeto, na confiança, na esperança do olho, que a gente não estava conseguindo traduzir naquela foto. A gente foi refazer isso. E isso depois foi muito importante para mim quando eu fui fazer a reeleição do Fogaça em 2008 em Porto Alegre. Eu sempre me lembrava disso. Um cara que está no governo e disputa uma reeleição, ele tem uma capacidade menor de transmitir a mesma coisa que ele transmitia antes. E depois na reeleição do Eduardo Leite também. Então, e é uma pessoa que, teoricamente, não é só uma pessoa do povo, entendeu? Então, eu respeito essas coisas também. Porque elas, às vezes, são fruto de uma sabedoria que não é a técnica. É a sabedoria humana mesmo, né? Sim, é o sentimento, né? Aquilo que a gente busca em campanhas é o sentimento. Eu preciso tirar um sentimento dessa pessoa. O que eu vou tirar dela? Eu vou tirar a esperança? Eu vou sanar as dúvidas dela? Talvez eu vou sanar a dor dela, né? Eu sempre digo, quando tem esses embates, eu digo, tá, mas vale a pena entrar nessa guerra, discutir por causa de uma foto, desgastar, ficar 2 dias aí, o grupo todo... E às vezes, assim, a foto, ela é uma emoção, como tu disse, né? Ela transmite uma coisa. E às vezes, assim, tu quer forçar o candidato a ficar com uma cor ou com um tipo de blusa, um tipo de casaco, que ele não tá à vontade, ele não vai transmitir na foto. Ele não vai conseguir ficar na foto a mesma coisa que ele... Quando ele tá com uma roupa que ele gosta, que ele se sente bem, que tá confortável no corpo, sabe? Então, às vezes eu prefiro priorizar isso do que exatamente a cor que devia ser ou o modelo da roupa e tal. A campanha do Fogaça de 2004, por exemplo, ela é um contrassenso absoluto em foto. O Fogaça tá sentado numa cadeira virada, com as mãos na cadeira, assim, apoiada no braço da cadeira, de pullover. Assim, é uma foto que, assim, né? Todo mundo diria que não faz isso. O cara mais velho, pullover. O cara mais velho, não tá ativo, não tá com, sabe, manga arregaçada, pullover, sabe? E foi uma foto que deu super certo, assim, que transmitiu o que a gente queria transmitir para aquele momento. E o candidato tem que se sentir seguro, aquilo que tu falou, quando ele voltar para casa, né? Eu já levei a esposa pra loja, e eu sabia que era ela que vestia ele, e disse, e aí, vamos só trocar umas coisinhas, o que tu acha que pode ser? Porque quando chegou com as compras em casa... a gente faz isso também, a gente vai pra casa do candidato, olha o guarda-roupa e vamos dar uma olhadinha. Quando chegou com as roupas em casa, ele se sentiu muito à vontade, porque não era eu, Isis, ou a equipe trazendo aquilo pra ele, né? Era a esposa. Então, a pessoa que vestiu ele sempre, que ele saiu de casa vestido, tava dizendo, isso aqui é uma opção pra ti agora. E aí eu me lembro que quando ele entrava nas fotos, assim, os caras me avacalhavam, né, no WhatsApp, parceria de campanha, assim, mas melhorou essa roupinha aí, né? E até hoje eu vejo ele, disse, e aí, as roupas? Aí, não, já mudei, agora tô usando essa, aí de vez em quando... E também é importante que a gente também acaba tendo um cacoete de falar assim no genérico, né? De campanhas, tá. Mas quando é uma campanha que tem televisão, por exemplo, é completamente diferente os raciocínios que geram a esse tipo de decisão de uma campanha que não tem televisão. Por quê? Porque a televisão é uma oportunidade que tu tem o tempo inteiro de se reposicionar, de se reconectar com as pessoas, de se ressignificar para elas. E é um veículo muito poderoso, porque ele junta a narrativa visual com a narrativa de contexto e de texto. Então, sempre que tu tem televisão, as outras coisas elas ficam um pouco menores, né? É diferente de uma campanha do interior, de um município pequeno, que o Santinho é talvez o único ponto de contato visual que um eleitor vai ter na campanha toda com aquele candidato, né? Então tem outro peso, outra relevância, outra importância, esse cuidado mais milimétrico das coisas, né? Sim, e qualquer posicionamento. A pizza, né, Fábio? Por favor. Muito obrigado, já irei. Eu tenho que parar, que eu tenho que comer, que eu tenho que conversar. Mas, assim, tem um negócio muito marcante que ficou pra mim da campanha que tu fez do Eduardo, e eu sempre trago isso, porque tinha, quando ele concorre a primeira vez, e aí com Sartori ali na disputa e tal, de campanhas, saem falas e tal, e depois eu me lembro que eu assisti o primeiro programa político que, né, e o Eduardo está sentado num banco, numa cadeira, teoricamente. E aí, quando eu vi ele sentado, eu falei, puta que pariu. Falou que o cara não levantava a bunda, botaram o cara sentado na cadeira e falando, inclusive, sobre o bom governo do Sartori, né? Eu sempre falo que eu não tô aqui pra avaliar governo de ninguém, eu tô aqui pra falar de campanha. Então, aquilo foi um start de que já passou. Aquilo já passou, é uma nova caminhada agora, o MDB é o meu vice, e vamos lá. E aí, quando eu falei, e eu ainda falei assim, quando tu larga uma coisa, aquilo se torna verdade.
E Sim. aí todo mundo ficou me olhando, né? Porque era o primeiro programa de TV, a gente fica esperando pra ver como é que tu não vai se posicionar. Daí todo mundo, não entendi. Eu falei, cara, o cara lá atrás falou um negócio. O primeiro programa dele, ele já tá sentado na cadeira, falando assim, ele fez um bom trabalho e a partir disso, vamos lá, que é novos caminhos. Ele já deu a entender o passo dele do diálogo. Acabou essa campanha, eu falei. Aí todo mundo, a gente nunca parou pra pensar nisso. Eu falei, tudo é pensado. Desde o momento que, né, tudo é pensado. Eu tava falando com o Fábio aqui no bastidor, eu falei, olha só, as pessoas não entendem, né, que quando aparece a criancinha com a bandeira, foi pensado que ela ia balançar a bandeira naquele momento, que a senhora abraçou no programa de TV, que chorou muitas vezes. É umas imagens que tu faz a captação, mas depois tu sabe que tu quer usar aquilo, né? Não é assim, vamos lá, nós vamos pegar a imagem do drone passando aqui, deu, acabou, tá legal. É que a gente, é que exatamente isso, assim, a gente muitas vezes... claro que essas coisas todas dependem da capacidade de produção, dos recursos que a campanha tem, né? Mas tu vai fazer um clipe de um jingle, por exemplo, né? Cada cena que tá ali, a gente pode fazer um clipe de cenas genéricas, mas se a gente pensar em cada cena de acordo com o que aquela frase da letra tá dizendo, a gente vai ter uma soma de convencimento, de poder, né, imagético. Eu sempre cito um caso na campanha do Fernando Henrique, da reeleição, tinha um jingle lá, tinha uma parte do jingle que dizia felicidade é construção que leva tempo. E a cena que tinha nessa frase era um casal de baixa renda entrando numa igrejinha, né? Porque isso é um significado, todo mundo que vai entender aquele assim, quanto é difícil para quem quer casar, ter a segurança financeira para fazer esse movimento, para casar. Isso é um salto de vida para ir morar numa casa, quem casa quer casa e tal. Então, quando a gente faz isso, que segurança, a gente pega essa cena e bota em cima de uma frase que diz felicidade não é felicidade, como é que era a frase que eu acabei de falar? Felicidade é construção que leva tempo. Tu tá mostrando para eles uma cena que vai fazer com que eles entendam aquilo de um outro jeito. Não é mais um político dizendo, é a vida delas dizendo para elas mesmo que aquilo é verdade. E aquilo tinha sentido com um cara que estava dizendo, a gente mudou muito o Brasil nesses 4 anos, mas felicidade é a construção que leva tempo. A gente precisa mais 4 anos pela frente e tal. Você sabe. É como se a gente dissesse, né? Olha, tu sabe, pensa bem, olha a tua vida, tu sabe como é difícil as coisas, né? Como a gente leva tempo para construir as coisas que a gente quer e tal. Então, é muito mais poderoso isso, né? E muitas vezes eu vejo campanhas que desprezam isso. Né, que botam lá as cenas como se a cena estivesse fazendo um papel apenas de preencher imagem para que a gente... Não, a cena e a imagem ela é muito relevante, ela é um contexto que a gente dá para as pessoas para que o cérebro delas trabalhe pela gente. Sim. Que ela eu sempre digo que tem que ter um pertencimento, né? Tem que ter uma identificação, Isso. né? Por que eu quero esse cara? Qual o sentimento que ele tira? Fica à vontade. Qual o sentimento que ele tira de mim? Isso é muito difícil, as pessoas acham que é pautar. E mais hoje do que nunca, eu sempre falo assim, todo mundo quer fazer no griteiro, quem esbanja mais, quem grita mais na internet. E muitas vezes eu trago, mas eles têm um público ok, mas não é uma coisa que eu e Isis me agrada e que eu acho que daqui a uns dias vai cair isso aí. A gente tem inúmeras pessoas que ficaram ao longo do tempo com mandatos, e eu sempre respeito isso. Quando me chamam depois de eleitos, né, e aí assumem e tal, isso, como é que eu vou montar meu gabinete e tal, eu falo, cara, eu não sei nada de legislativo. Eu sei fazer arroz com feijão, eu sei que quando o cara entrar aqui, eu tenho que saber o nome dele, por que ele veio, através de quem que ele veio. Se tu não ter resiliência nesse processo, tu não vai ter uma próxima eleição. Tu não vai saber de onde veio, para te conseguir usar aquilo, para te ter o sentimento, para as pessoas te trazerem o que importa para a região delas. Tu simplesmente ter um monte de gente trabalhando aqui que não te entrega absolutamente nada e tu ficar gritando. Então eu sou totalmente contra essas dancinhas que o deputado faz, essas coisas. Eu acho inclusive eu acho uma falta de respeito com o cara, com o contribuinte. Porque parece que tudo virou balela. Aí eu vou falar um negócio agora que eu não deveria te falar, mas eu sempre falo com ele que eu não devo, né? Tem lá o direct lá do programa. E eu falei que eu não ia falar, mas eu vou falar. Falei hoje que eu não ia falar. Então, assim, vários candidatos pedem para participar. Por que eu não trago? Porque se é para sentar aqui e mentir, dizer que campanha é assim, e pegar talvez um corte de alta performance, bater na esquerda ou na direita e querer postar, não é legal. Não é o que eu quero. Então, aqueles que estão lá esperando, ou estão falando com a assessoria que quer participar, eu não estou convidando... Dá uma melhorada na rede social, dá uma melhorada no discurso e daí vão participar, porque é aberto para todo mundo. Só que tem essa questão de realmente fazer uma entrega verdadeira. Porque o cara que está te assistindo lá, o vereador, é o cara que te elegeu.
Ele sonha talvez em ocupar o teu espaço, porque é aberto para todo mundo. Tendo mais dinheiro, menos dinheiro, tendo mais possibilidade, mais tempo de TV, mais tempo de TV, com a internet hoje tu consegue performar de maneira diferente, ele tá se espelhando em ti. E ele vai achar que aquilo ali é certo. Se tá dando certo pro fulano lá fazer dancinha, gritar e bater, pra mim também vai dar certo. E a realidade e o que eles precisam, como tu falou no início, entregar durante os 4 anos fica esquecido. Que inclusive é as propostas, né? É que eu acho que tem o mundo de hoje, com a força do digital, que também vai mudar, porque a gente está num caminho hoje que vai mudar a publicidade online, a relevância, a importância de algumas coisas vai se transformar. Já está se transformando com a nova lei de dados que foi gerada um tempo atrás na Europa, agora com essa decisão recente aí sobre as big techs europeias também, e a própria fim dos cookies, e tem a própria inteligência artificial, a força do chat GPT, tu vai deixar de pesquisar muitas coisas, então vai mudar muita coisa. Mas o fato é que às vezes funciona a dancinha, a gritaria e a lacração e tal, só que assim, imponderável. Assim, tu não sabe qual vai funcionar. Tu não sabe qual vai dar certo, qual vai pegar, qual vai ser, assim, tu vai ter que ficar... Pode acontecer do cara fazer A e se eleger, tu fazer a mesmo A e não acontecer nada contigo. Então, em troca desse risco da imponderabilidade, de talvez dê certo na internet, as coisas com início, meio e fim, com resiliência, com técnica, com raciocínios estratégicos, com posicionamento, com um tijolinho posto em cima do outro tijolinho, essas coisas garantem algumas coisas, né? Garantem alguma... Tu pode não se eleger, mas tu vai ficar muito perto disso, né? Aí vai depender de uma série de outras coisas, inclusive de coeficiente eleitoral, partido que tu tá e tal. Mas isso vai te dar um caminho com muito mais chance de enxergar o que vai acontecer do que a imponderabilidade. Até porque, assim, eu não conheço político que... Dificilmente numa campanha, a gente fala com algum candidato a deputado ou vereador e o cara não acha que vai se eleger, ou acha que tá mal, ou acha que... Porque o prefeito, o governador também, assim, os candidatos, porque eles vão pra rua e é muito raro que não ouçam só coisas boas, que as pessoas não peçam autógrafo, não se apresentem, não falam que vão votar, que estão gostando. Então ele volta o tempo inteiro assim, tá tudo bem. E a gente que tá trabalhando nos bastidores, né, a gente sabe se tá tudo bem ou não tá tudo bem. Ou a gente até, às vezes, dependendo da estrutura que a gente tem, a gente sabe se vai ficar tudo bem ou se vai ficar mal, né? Sim. Antes de ficar, de fato, mal ou bem, né? E aí a gente tá falando, às vezes, para fazer alguma coisa no meio da campanha que o candidato não quer fazer porque ele não tá enxergando aquilo, né? E a gente tem que ter consciência de que a gente tem um instrumento ali que ajude ele a enxergar, olha, se vai mudar aqui o jogo e nós temos que estar preparados para essa mudança. Então, eu até entendo que muita gente copia as coisas, só que, assim, é o imponderável. É assim, ninguém sabe que vai ser viral, né? Ninguém sabe que vai dar certo, assim, acontece. E hoje em dia tem uma outra questão, acontece por muito menos tempo. Por muito menos tempo. Acontece um negócio assim, um auê gigantesco na segunda... Olha, tem que estar assim muito fora da curva para na sexta a gente continuar falando daquilo, a gente continuar lembrando daquilo, porque já aconteceu uma coisa na quarta que já é outra na quinta, entendeu? Então também tu vai ter que ficar fazendo sempre, né, sempre a dancinha, sempre a gritaria para ver se continua, não para em pé, eu acho. Quando acontece algumas coisas assim, aí vem pra mim, eu falo, olha, não sei, tu quer discutir isso, quer se posicionar por mim, tudo bem, mas amanhã eles vão ter esquecido já, vamos seguir o nosso pensamento aqui, vamos tocar, porque é o que mais vale nesse momento, né, tu construir uma coisa que vai ficar sólida realmente, pra quando a tempestade bater ali, o teu muro segurar, né. Eu tenho um amigo que fala em campanha e diz, podemos jogar esse chumbo, mas vem forte também, né, quando tu quer jogar uma pedrinha ali, né, pra dar um probleminha. Podemos jogar, mas bem forte, né? A lacração é legal, a audiência é legal, mas o que importa hoje é construir comunidade. E aí isso é gota a gota, assim. Isso é porque tu vai, assim, para encher o balde é demorado, para perder o balde é rápido, entendeu? Então, assim, a construção de comunidade é uma coisa que precisa ter valores compartilhados, precisa ter clareza do que isso significa, precisa ter consistência, resiliência, né? É um negócio, é um caminho único. E aí as pessoas vão vindo atrás. O que eu falei esses tempos sobre que eu queria ouvir do Fábio, porque todo mundo tem uma versão sobre o primeiro turno aqui no estado, né? Porque o voto era da direita, o voto era da esquerda, a diferença foi os 2.000 votos e não sei o quê. Eu falei, cara, quando eu ouvir o Fábio, eu vou ter um posicionamento.
né, sobre isso. Porque foi muito apertado ali do primeiro para o segundo turno, né, com o Leite. E como é que vocês, assim, equipe, viam isso, né? Como vocês acharam que foi esse cenário? Da onde veio talvez essa paridade ali no final? Estavam muito parelhos e... A gente, várias vezes na campanha, no primeiro turno, desde antes de começar a campanha, quando a gente estava se conceituando, a gente tinha uma referência da campanha de 2002. Que aconteceu uma coisa parecida, né? O Rigoto liderou a campanha toda e depois acabou ficando fora do segundo turno, porque na reta final a Ieda cresceu e aí entrou uma disputa de vamos tirar o Olívio do segundo turno, e aí todo mundo saiu do Rigoto para votar na Ieda para tirar o Olívio, e no fundo as pessoas do Olívio ficaram no Olívio, e aí aconteceu aquilo lá. 2006, na verdade, né? Sim. Então a gente sempre tinha essa referência. Se a gente ficar... a gente tinha uma equação que era difícil, assim, porque se a gente ficar muito bem, ia acontecer do PT ameaçar o Onyx, a gente vai ter esse dreno para baixo. Tu vê, né? Só que a gente também tinha a expectativa em algum momento de assim, mas se a gente ficar muito bem, a gente pode até ter uma chance de ganhar no primeiro turno. Porque daí talvez as pessoas queiram resolver também a parada de uma vez, né? Sim. Para tirar esse assunto da polarização do segundo daqui do Rio Grande do Sul e tal. E o que aconteceu foi que esse raciocínio que a gente tinha, ele foi ajudado a ficar mais dramática a coisa pelo começo da campanha do PT. Porque a campanha do PT, ela não começou direito. Assim, o jeito que eles montaram a estratégia da campanha, ela deixou o candidato longe do Lula, longe de um movimento Brasil, assim, de enfrentamento ao que o significava na cabeça da esquerda do bolsonarismo. E isso nos ajudou a deixar a gente mais parado lá em cima, né? E ao mesmo tempo também não fortalecia o Onyx, porque o Onyx também não tinha um contraponto ideológico de esquerda aqui, né, que tivesse ou ameaçando. Só que em algum momento da eleição o PT achou o caminho, né? Grudou o candidato com o Lula, começou a fazer um discurso correto, começou a perceber que ele tinha muita gente que podia sair do Eduardo para tentar tirar o Onyx do segundo turno e dar uma derrota para o bolsonarismo. E aí começou a crescer. O Onyx não se mexia, e aí começou a acontecer no Onyx a mesma coisa, né? Pô, a gente, né? E dentro do Eduardo, o eleitor que estava no PT começou a sair para tentar tirar o Onyx do segundo turno, e o eleitor que não queria o PT de jeito nenhum, que queria um segundo turno confortável para ele, começou a sair também para fortalecer o Onyx. A gente sabia que isso ia acontecer. Quando uma semana, 10 dias antes da eleição, a gente já tinha certeza absoluta que nós íamos ter esse dreno. Mas a gente não imaginava a velocidade do dreno. E eu acho que a velocidade do dreno, ela se deve também por uma coisa que é, assim, ainda acho que vai acontecer menos daqui para frente com o Bolsonaro fora da disputa, mas havia ainda muito desejo pelo bolsonarismo, muito voto do bolsonarismo envergonhado, que só se manifestava na urna, entendeu? Ele ia, assim, enganando até a família, chegava lá na urna e pá! Eu falava isso do voto do PT, né? Porque eu atendia só cliente de direita e eu falava, o PT vai estourar a urna. Como isso? As pessoas não... Quando ele tá lá na urna, amigo, ele é a urna, ele tem vergonha de dizer que o cara que ele vai votar tava preso, mas ele tá com a esperancinha e ele quer essa mudança. E aí, como é que a gente sabe, assim, que foi um pouco isso que aconteceu, assim? Porque cada um de nós na campanha tinha suas redes, né? Suas relações pessoais. E a gente monitorava as próprias redes do Eduardo e as redes dos outros e tal. E aí, durante a noite do primeiro turno, assim, a única toada era, meu Deus do céu, o que eu fiz, entendeu? De apavorados que o Eduardo estava caindo fora do segundo turno, entendeu? Dando de barbada que ele estava lá. E claro que a gente teve aí um momento muito decisivo, assim, porque eu não tenho dúvida que a gente teria uma dificuldade tremenda de enfrentar o PT no segundo turno, do ponto de vista seria mais fácil, entre aspas, do que no início, né, quando a gente estava raciocinando, assim, eleitoralmente, pela conjuntura, mas do ponto de vista de posicionamento de narrativa, seria mais complexo.
pro Eduardo em função do que ele tinha feito em 2018, do jeito que ele tinha votado no Bolsonaro, depois de ter dito que ele se arrependeu e tal. Mas foi decisivo a maneira que o Onyx entrou no segundo turno. Porque isso também bagunçou um pouco a lógica da própria campanha dele. Assim. A campanha dele entrou no segundo turno com uma visão muito... assim, uma lente muito rosa pro cenário, entendeu? Ela acreditou que o tamanho do Onyx era aquele lá e que eles iam... que a eleição tava no papo, entendeu? E aí tem várias questões, assim, dos bastidores, né? Assim, contar uma delas, assim, quando as pessoas perguntam assim, quais são os pontos nevrálgicos, né, da campanha. Um dos pontos nevrálgicos da campanha foi que a gente saiu daquele domingo, assim, atordoados, né? Porque o pai fala isso, né? Todo mundo sumiu no domingo. Atordoados, assim, do ponto de vista de que a gente não conseguiu, né, foi realmente falar sobre o que tinha acontecido às 2 da manhã, né? Quando o Eduardo veio de Pelotas ainda e tal, né? A gente foi lá pra casa do Eduardo para conversar um pouco sobre isso. E evidentemente, por mais que a gente tivesse pressão de se posicionar e de tomar uma decisão, a gente não conseguia tomar a decisão ali, né? Porque a gente estava ainda muito emocionalizado e a gente não tinha... A gente precisava... Assim, imagina um dia de eleição, é um dia tenso o tempo inteiro. Então, tu não tá pensando com a cabeça normal. A gente decidiu dormir para falar de novo no outro dia. E aí, evidentemente, o prazo de botar no ar a campanha do segundo turno era sexta-feira. Sim. Então era segunda, a gente não sabia muito bem ainda como é que a gente ia entrar no segundo turno e eu tinha que entregar material na quinta, entendeu? Então eu tinha que estar produzindo terça, quarta, entendeu? Dia seguinte. E aí eu pedi para a campanha do Onyx para atrasar, para a gente fazer um acordo para atrasar o início, pedir para o TRE para atrasar o início da campanha na TV. E foi uma coisa mais simples do mundo. Eles disseram ok. Eles também estavam perdidos. Não, eles estavam achando que estava tudo tranquilo. Eles estavam assim... Eu jamais faria isso, entendeu? Se o cara pede pra mim, assim, uma coisa dessa, eu pensaria, se tá pedindo pra mim, isso aqui é bom pra ele, então eu não vou dizer não, né? O cara é meu adversário, entendeu? Tá pedindo uma coisa dessa, assim. Se fosse uma coisa diferente da Raquel Lira, que perdeu o marido, entendeu? Lá em Pernambuco, pediu e a adversária dela não deu. E acabou se ralando, porque daí tinha um contexto completamente desumano, né? Isso. Então, assim, é diferente desse caso. Pô, se o cara fosse isso, eu teria dito, claro, quando tu quiser. Mas não era o caso aqui, entendeu? E aí a gente teve tempo de pensar, reposicionar, reconstruir a narrativa. E na sexta-feira, que era para estar começando a TV, a gente estava recém anunciando o nosso reposicionamento do segundo turno. E isso nos deu uma chance enorme de conseguir olhar para o cenário e pensar como é que a gente vai estar no segundo turno. E a gente repaginou a campanha inteira para o segundo turno e fez do segundo turno uma outra eleição do que a relação à primeira. Que eu acho que também ninguém esperava, nem a imprensa, nem a militância e nem o adversário. O que foi determinante para a gente conseguir pautar a eleição no segundo turno. Porque a eleição no segundo turno ela foi totalmente pautada pelo Eduardo. A gente não teve nenhum sobressalto assim no segundo turno. E as pessoas notavam isso também, né? Essa mudança. Agora, com essa tua análise sobre o que aconteceu. Eu sempre falava assim, o voto do Eduardo tá ali. Porque quando a gente faz grupo focal lá, que sempre explico aqui, bota um monte de pessoa numa sala, coloca os vídeos, eles falavam assim, nossa, parece que ele vende aqueles grupos, aqueles cursos de marketing político, né? Bem clean o ambiente, ele fala bem. E no final, o Eduardo saía sempre dos 10 votos com 6 ou 7. Então, esse voto não sumiu dele, eu sempre falo. Havia um esvaziamento da campanha que eu não quero que o PT assuma, eu não quero que o Onyx assuma, mas o voto do Eduardo sempre foi dele. Só foi uma escolha de como eu vou tirar o outro adversário, eu sempre falo. Então, para quem me fala assim, não, porque o Onyx ia bem, tá aqui a prova viva. Porque quando eu falo é porque a gente não traz do nada a informação. É como antigamente havia estudos, estava lendo esses dias, pensei, nem vou ler isso aqui que não serve pra nada. Dos caras que tinham mais contato com a mídia para conseguir, que eram donos de TV e tal, para conseguir mais espaço antes de ter equidade, que daí se autopromoviam nas suas próprias mídias. E a gente faz todo esse estudo para depois dizer assim, cara, esse voto sempre foi dele. Houve um esvaziamento de quem a gente vai tirar desse cenário agora para a gente poder escolher. E num segundo turno, quando vocês repaginaram toda a campanha, o que nós como profissionais mais ouvíamos era, acabou. O voto dele vai voltar intenso porque aquilo ali. Tanto que eu falo, alguém ouviu o Eduardo Leite falar que ele apoiava o PT? Não, porque não precisou. Não precisou. Não precisou se posicionar a esse ponto, porque o voto, ponto.
Já fazia essa transcrição que deixava vocês bem mais confortáveis, inclusive. A gente até tinha medo, assim, porque chegou um momento em que o PT teve até uma volúpia de anunciar assim, o apoio e tal, que a gente até tinha algum receio, né? Porque a gente não sabia como é que isso ia bater em algum tipo de eleitor que também estava... Só que aí a gente também... A conjuntura do segundo turno nos deu muito conforto, assim, para perceber que isso não ia fazer muita diferença, sabe? A gente não ia perder o que a gente tinha por causa disso, né? Só ia agregar, assim. Então, a gente não precisou fazer movimentos mais drásticos, assim, em relação a isso. Então, isso tudo é o que vocês não veem, que eu sempre falo que é o iceberg. Porque quando vocês veem lá o programa de TV, ou vocês olham o debate na TV, inclusive o debate mais marcante, eu acho, das histórias que teve foi esse do Eduardo com o Onyx. Não tem quem não saiba o que aconteceu, quem não viu, né? Quem não viu, dá um Google aí que tu vai ver. Então, assim... Só botar qual alternativa candidata, né? Isso. Melhor que a sua, inclusive. Melhor que a sua. Então, assim, foi uma coisa... Ali foi assim, eu sempre falo... O que tu faria? Eu digo, cara, eu deixava ele em casa doente. E eu acho que esse é um bom episódio, assim, porque ninguém tá livre de ter do seu candidato ou do adversário ter um momento desses de erro estratégico violento. Mas não é só aquele momento que importa, né? É como aquele momento se desdobra depois, né? A gente teve, e muito mérito do Rafa, assim, que estava, né, liderando a equipe digital da agência, mas a gente da campanha, a gente teve muita rapidez em perceber que aquilo era um meme pronto e fazer aquele meme e conseguir jogar ele para as redes de uma maneira que ultrapassasse. A gente não se preocupou em fazer assim, vamos espalhar nas nossas redes primeiro. O que a gente fez foi, quem pode do Brasil para cá espalhar? Então a gente foi lá jogar na Porta dos Fundos, a gente foi no Sartori e tal, a gente foi fazer com que aquilo reverberasse no país, para que aquilo pegasse um corpo, uma dimensão rapidamente, né? A gente não ficou assim esperando que acontecesse por si só uma repercussão, entendeu? A gente foi jogar o jogo de fazer com que aquilo ganhasse um engajamento natural, para que aquilo virasse a pauta daquele momento, daquele dia, que pautasse de noite os programas políticos, como aconteceu. Sim. Porque tinha um outro debate no mesmo dia, no final da tarde, que a gente sabia que isso ia contaminar o debate seguinte. E quem olha, parece que o Eduardo saiu daquele debate, assim, tipo, sorridente, planando. Assim, ele foi muito pesado aquele debate para ele, assim, ele saiu muito desgastado aquilo ali. Porque aquilo ali aconteceu, não era uma estratégia desenhada antes, ela foi acontecendo, tinha um negócio do ritmo, do tempo da resposta e tal. Então aquilo foi acontecendo e aí o candidato vai percebendo que ele tem ali uma oportunidade, ele se dá conta, sabe? Mas isso suga muito o candidato, né? Então ninguém tá livre do que fazer. Só que assim, o próprio adversário também demorou muito para ter uma reação em relação àquilo, né? Para perceber que aquilo tinha a dimensão que tinha, né? Porque uma coisa é um erro, outra coisa é um erro que tem uma dimensão que te reposiciona na campanha, né? E às vezes a gente tem que perceber quando é uma coisa e quando é outra e agir em cima. E acho que o mérito que a gente teve foi agir em cima ali rapidamente, assim. Sim, tiveram um filho em start, né? Era naquele momento ali, era o time do jogo e vai... Porque assim, tem uma coisa que eu acho que a gente, quando olha a campanha, a gente tende a achar que a campanha é uma coisa só do início ao fim, né? E é como assim, futebol, jogo de tênis talvez até seja mais... Assim, dentro de uma partida de tênis tem muitas partidas de tênis. Dentro de um jogo de futebol tem muitos jogos de futebol. Em 90 minutos não acontece um jogo de futebol, acontece vários. Cada vez que um treinador mexe no time, troca uma posição, mexe o esquema tático, faz uma mudança, o jogo, é outro jogo que começa ali dentro daquele jogo. Né? E sempre tu tem que ganhar os vários jogos que tem ali dentro. E numa campanha política é a mesma coisa. Ela não é uma campanha só, ela vai acontecendo várias. E cada vez que acontece uma coisa com essa relevância, ela modifica todo o contexto e a dinâmica e o senso e a percepção das pessoas. A percepção do eleitorado antes daquele momento do qual sua alternativa, candidato, ela era uma. Depois ela é outra. Então não adianta mais tu raciocinar com a campanha que estava raciocinada antes daquele momento, porque é outra percepção. E aí tu tem que saber que tu tá começando uma outra campanha naquela ali. Às vezes tem campanhas que duram 3, 4 dias. Mas ela é, dentro daquele contexto, aquilo que vira o jogo, que faz uma outra questão. Então, não é uma campanha só, são várias. E por isso que é tão difícil e tão intenso. Porque tu tem que estar com o pulso da campanha o tempo todo. Tu pode perder um microjogo desses e isso mudar o jogo em todo.
É bem tenso, né? Eu sempre falo, quem vive campanha vive o tempo inteiro tenso. Porque tu falar pra mim que tu vai dormir tranquilo, não, tem uma coisinha errada aqui, né? Não. O candidato não dorme tranquilo. Não. E tu como profissional e tá ali trabalhando, tu tem que ser o cara que eu sempre falo, né? Cara, tu tem que ser o primeiro a chegar antes do candidato. Ah, por quê? Porque tu tem que passar tranquilidade que tá tudo certo, ele tem que chegar e fazer... Eu me lembro que o Eduardo chegava nos debates sempre muito bem, assim, com a pastinha dele, cheio de informação. Isso é outra coisa que falta os candidatos. Tenho informação, pessoas no staff aí, perto de vocês, que tragam informações. E informações são diversas, não é só números, tá? É trazer o histórico do candidato, o que aconteceu na cidade que ele já concorreu, o que não aconteceu, o que era para ter acontecido, quais são as promessas. A rede social hoje entrega um monte de coisas. Isso aí os candidatos esquecem. Eles vão lá e prometem, e depois esquecem de agir. Aí vem o contraponto, né? Que é assim, mas tu prometeu isso. Não prometi. Tá lá na tua rede social. Tá aqui, ó. Foi isso que tu prometeu. Então, de ter as pessoas próximas a ti, que te tragam essas informações, que sejam, obviamente, verdadeiras, mas o Eduardo tem uma coisa diferente, que eu sempre falo, que ele sabe fazer o jogo, ele entende o jogo, né? Ele entende o momento dele de fala, ele sabe quando ele tem que recolher. Quando o Onyx não quis apertar a mão dele, ele não debochou. O posicionamento dele foi de educação e de ofendido. Digo, ele tem um olhar de ofendido, né? Porque as pessoas vão se sentir ofendidas com ele. Quem gosta dele vai achar aquilo ali, mas só que faltava, não apertou a mão dele. E vai passar essa informação para outro, viu? Que não apertou a mão do coitado do guri lá. Foi isso que a minha avó falou. Coitadinho, né? Queria dar a mão. Ai, coitada, a pessoa tão boa, o outro não deu a mão para ele. É isso que vem de essa onda, né? Então, tem um certo diferencial no Eduardo, que eu sempre falo que ele é fora da curva, né? Que ele é um bom produto, né? Não, ele é um bom produto. Porque dependendo, se tu pega um cara meio grosso, já desfaz ali, né? Já tem um sangue mais quente, já não funciona. Então, tem essa questão do produto e do cenário, né? O Eduardo na primeira, ele já era um bom produto pro cenário, né? De jovens que vinha, né? De dar oportunidade pro jovem que ele pode fazer. E agora também, né? Então, a primeira coisa que eu vi que ele fez foi, olha só, eu falei aquilo lá atrás, mas eu acho que tem que continuar, né? E como vocês chegaram nessa narrativa? Porque o maior sentimento do Gaúcho era que ele tinha dito que não, e depois ele foi. E eu lembro que eu sempre falava assim, né, na minha campanha, vamos bater nessa história que ele disse que não, voltou atrás. Cara, deu 2 dias do primeiro programa de TV dele, ninguém mais sabia que ele tinha dito não. Ninguém mais lembrava. Todo mundo já estava na esperança que ia dar certo, que... Ele veio, coitado, e ia salvar o mundo. E de novo aquela coisa que eu estava falando antes sobre a escolha de cada uma das coisas, né? Assim, quando a gente fez a campanha em 2018, que o Eduardo era um cidadão relativamente desconhecido ainda, o primeiro programa que a gente fez era o Eduardo abrindo a casa dele, né? Assim, dando o WhatsApp para as pessoas mandarem WhatsApp, né? Isso era uma coisa que a gente fez de propósito, que é assim, que era para tentar criar uma intimidade de alguém que ainda as pessoas não conheciam, mas que rapidamente né? O chimarrão ali e tal. E nesse mesmo programa, teve uma gravação que ele é interrompido por um cidadão que estava ali na praça ali. E a gente usou a interrupção, né? A gente deixou a cena como ela foi feita. O cara foi interrompido e ele saiu falando com o cara e a gente usou aquilo daquele jeito. E muita gente nos grupos de pesquisa assim, achavam que aquilo ali foi forjado para parecer que ele conversou com o cara, tarará, mas muita gente percebeu a verdade, que era a cena real mesmo, de fato. E essa verdade, essas duas coisas somadas deram uma audiência pro Eduardo imediata, assim, tá, mas quem é esse cara que tá me dando o WhatsApp dele? Quem é esse cara que deixa um mendigo interromper e fica falando com o cara e conversando com o cara numa boa, assim? E essas coisas, elas são gatilhos de atenção, né? Porque hoje a gente disputa a atenção das pessoas, né? E cada vez tá mais difícil. Então, nós temos que ter uma certa interessância para que isso aconteça, né? Porque as pessoas, elas só vão prestar atenção em proposta, no que tu quer fazer e tal, depois que tu tiver captado essa atenção. Não é a proposta que faz isso, né? A não ser que seja uma coisa muito inovadora, muito, né? Um trem-bala de Porto Alegre a Tramandaí, bom, vai gerar uma audiência, entendeu? Mas fora isso, tem que achar esses gatilhos emocionais que falam com as pessoas. E o Fábio faz muito bem isso, né? Porque reelege, já tinha feito Fernando Henrique, né? E aí depois o Fogaça, e aí agora no Estado que entrou pra história, né? E aí o Rafa dá palestra, essa palestra dele, as pessoas sempre falam assim, tá, mas como é que é o Eduardo? E eu acho engraçado que o Rafa fala assim, ele é legal. A gente boa. Por quê? Porque a gente não tá no dia a dia deles, né?
tu não está no dia a dia do Eduardo Leite. Quando ele chega para uma campanha, chega antes, obviamente, já na pré-campanha, a gente já faz os esquenta ali, se posicionando, as amarrações, a gente começa a entender que os partidos vão participar, como vai ser. E aí tem toda a história de militância, de campanhas de rua, de movimentação, que tudo tem que acontecer. E cada um, eu sempre falo, cada um vai ter um pajé, né? Eu sempre falo, toda tribo tem um pajé, né? Então, cada tribinho dessa vai ter um pajé para a campanha se organizar. Para prefeito é a mesma coisa, mas Porto Alegre, que é grande, né? Então, tem os bairros que vai se organizar. Isso as pessoas não sabem que acontece. Elas não têm noção, né? Elas acham que aquelas... Eu sempre falo, aquelas meninas bonitas estão lá na sinaleira vazando porque elas querem, elas gostam do Eduardo. Elas não sabem que elas foram contratadas, que a gente pensou nelas, que tem que fazer até um RH na campanha para contratação muitas vezes. E que isso tudo é movimentação e é trabalho 24 horas. Eu não sei, mas eu não durmo. Eu tenho um sério problema de dormir em campanha. Eu durmo um pouco também. Eu durmo acho que umas 2 horas sem desligar. Aquela coisa de em qualquer momento vai acontecer uma coisa, né? Uma vez eu me lembro que eu tava muito mal. E vai pra casa, não posso. Estão confiando na equipe. Não, não confia em mim, né? Porque eu vou dormir disparado dos remédios que eu tomei. Então eu tenho que dormir no sono. E é uma coisa que é desgastante, né? Pras nossas famílias, assim. Eu sempre falo... não vê filho, não vê mãe, não vê namorado, não vê ninguém, né? Eu tenho filho pequeno agora, né? Desde 2020 eu tenho filho pequeno. 2018, na verdade, né? Mas a primeira 2020 foi a primeira campanha que ele já tinha nascido. Eu faço a pior campanha hoje por causa que eu tenho filho pequeno, entendeu? Eu, assim, antes do meu filho, eu desaparecia da vida normal, assim. Eu realmente virava à noite, ficava focado, só falava disso, só pensava nisso. E agora, com o filho pequeno, eu tenho um outro foco de interesse. E que, assim, tá com uma virose em casa, eu vou ter o meu cérebro um pouco mais perturbado, entendeu? Então, assim, foi muito difícil fazer 2022 pra mim e 2020, porque eu tinha um filho pequeno que eu não tinha vivido essa experiência antes de ter filho pequeno, assim. E eu não sou um cara que faz o trabalho, assim, trabalho é trabalho, casa é casa. Eu sou casado com a minha sócia. Daí... Então, assim, trabalho e vida é uma coisa só pra mim, né? Então, o filho entrou na mesma balada, assim. Mas é muito desgastante mesmo, assim. É muito desgastante. Por isso que eu sou mais cirúrgico hoje no que eu escolho fazer, assim, porque eu quero ter tempo pra ele. Eu sou meio louca, assim. Tipo, se eu acordei contigo, então tá aqui o acordo, a gente vai levar até o final e é isso aí, eu vou fazer a entrega máxima que eu posso. E aí, isso muitas vezes acaba desgastando, né, a vida familiar. Bom, eu fico 15, 20 dias sem ver a minha filha. E aí, quando eu volto pra ela, eu sempre falo, cara, é 45 dias. Então, tem bons profissionais que trabalham na área e aí eles vêm comigo e daí eu falo assim, tá pronto pra trabalhar 45 dias insano? Ai, não sei. Não, porque vai dar bom e vai dar ruim. Vai dar os dois. Tu tá preparado pro bom e pro ruim? Não sei, eu falei, cara, tem dias que eu vou chegar aqui, tipo, não vou nem olhar pra ti, porque tu já vai entender que o negócio tá ruim, né? Mas não é nada pessoal, é só nesse momento. Então, assim, mesmo voltando pra casa, eu passo por isso, assim, eu não consigo desligar, né? Então, eu faço roteiro e no meu roteiro eu coloco junto a ida pra ver minha filha e, tipo, e vamos juntos, não sei o quê. Isso, é 45 dias, depois a gente tira férias. Quem tem que se preocupar depois é o candidato eleito. Que ele que vai fazer. Sim. Ele que vai estar ali. E depois a gente fala, eu gosto muito, assim, eu gosto muito do vereador. Eu acho que o vereador é o inicial de tudo, né? O cara se propõe, tem aquelas propostas para depois chegar lá. O Eduardo começou vereador, né? E a maioria dos políticos começam... É difícil o político sair para deputado já direto. Não, ele é vereador, prefeito, né? Eu acho que, assim, só para falar uma coisa do Eduardo, assim, tu falou do Eduardo antes. O Eduardo é um cara muito diferenciado, é muito preparado, assim, muito preparado, com uma idade muito cedo, assim. Mas eu acho que o grande diferencial do Eduardo para esse tipo de coisa, né, como candidato e como governante, assim, é que o Eduardo é um cara que sempre gostou de política. Ele não entrou na política, assim, porque ele resolveu fazer uma carreira política ou porque ele podia ter feito uma outra coisa e foi fazer política, sabe? Ele entrou na política porque ele verdadeiramente sempre gostou, assim. Ele com 9 anos já estava se envolvendo, gostando de ver programa político na TV e tal, assim. Eu cheguei a falar com ele quando eu conheci ele para falar assim, ele sabia os jingles que eu tinha feito no Fernando Henrique, entendeu? E ele tinha nada de idade no Fernando Henrique. Então, assim, ele não tinha nascido, né, eu acho. Então, assim, é uma coisa muito diferente, assim, a visão que... Não, já tinha nascido, acho que ele tinha... Sim, porque 38. Então, assim, ele tem uma relação, assim, de acreditar
no instrumento político, né? Na construção coletiva, na visão de que o Estado tem uma influência, uma repercussão. A maior máquina de transformação da vida de alguém é o poder que o Estado tem, né? Muito maior que qualquer. Na iniciativa privada, independente da empresa que tu trabalhe, tu não vai ter essa escala de impacto, né? Então, ele tem muito respeito por isso e acho que isso dá para ele essa capacidade de ser tão percebido como diferente, né? Do que ele de fato é. Um pouquinho antes de iniciar lá a campanha, eu lembro que tava esse debate já de esquerda e de direita, eu me lembro que o Eduardo tava fora do país, aí eu olhava os vídeos e dizia, bom, quando questão de gladiando, o cara tá falando inglês lá, trazendo recurso, conversando pra inovação, vocês querem o quê? Tu acha que a pessoa que tá em casa ela não tá vendo isso aqui? Olhando aqui, olha só, o cara fala inglês fluente, ele pega o metrô lá, ele sabe pra onde é que vai, como é que vai, e tá sempre na roda, né? Tá sempre entre eu sempre olho os vídeos dele e falo, nossa, que importante ele tá sempre no meio, né? E as pessoas sempre na volta dele, é uma coisa de posicionamento, deles saberem que ele tem esse conhecimento, né? Não tô falando do governo Eduardo, mais uma vez. Sim, tô falando, coisas diferentes. Como eu falo sempre, né? Pra mim, o Bolsonaro, na dicção dele, no que ele fala ou não, tá certo ou não, foi presidente, foi um case de sucesso. Como ele conseguiu na narrativa, na história dele, o Lula a mesma coisa, né? Tentou 10 vezes aí, foi pra cadeia, mesmo assim hoje é presidente do país. São cases de sucesso na política que sabem tirar um sentimento ou algo, aquilo que a pessoa quer. Que eu sempre falo, isso não vem do nada, né? Isso vem de, claro que não, vem de pesquisa, vem deles. A Michelle Obama fala, né? Tem que estar na alma política, né? Porque independente, tu vai acordar e tu vai. Porque se tu pegar uns candidatos meio despreparados, leva uns baques, umas pancadas, no outro dia não quer sair de casa. Eu sempre falo. E eu sempre falo, o papel da mulher é isso aí, né? Ou do marido que tá lá, é dizer, não, tu queria, vamos lá. Vamos de novo, porque isso vai acontecer, né? Então, tem muitas pessoas que não são preparadas. Imagina Vamos pegar o caso do Onyx, né? Tu dormir com aquela história, tu sendo um meme nacional. Cara, tu tem que ter estômago pra sair na rua no outro dia, né? Pra levantar a tua cabeça de manhã, como dizia o Onyx, que ele orava todo dia, fazia a live dele, botar a cara dele lá. Olha... Não é, por isso que eu digo que eu tenho muito respeito por esse lugar de candidato, sabe? Porque não é fácil, nada fácil. Não, e a tua família escuta, né? Teus filhos, a gente que tem filhos, os filhos da gente escutam, né? Quantos municípios aí tem que os filhos do prefeito frequentam as mesmas escolas, estão ali na ponta, claro. E aí o teu filho vai escutar aquilo, né? Então, entrar na política, como diz Michelle Obama, tem que estar na alma, tem que gostar. E eu sempre indico, quando eu vou dar palestra aí para os vereadores, que é esse livro aqui, que é do marketing político. Depois a gente vai deixar ali... Vamos deixar a Amazon, tanto faz aí o que vocês preferiram, né? Se vocês quiserem comprar. Eu nem sei se ainda tem para vender esse livro. Pois Assim, porque ele é uma edição especial do Camp. Então foi eu que fiz muita propaganda, então, nas minhas palestras, nas lives, tem até vídeo Mas aqui vai sair uma segunda edição dele, tá? Se não acharem, vai sair uma segunda edição. Isso aí, que é do Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político, né? Tem vários profissionais. Aqui a gente tem a Tânia, né? Aqui do Rio Grande do Sul tem a Tânia Moreira, o Kleber Benvenu, o Fuscaldo, o Gabriel Correia... E eu, acho que é isso. Fábio, isso aí. Então, eu sempre digo, quando eu mostrei o livro aqui pro Fábio, eu falei, eu achei bem chato. Mas eu vou justificar por quê. Porque isso aqui é o beabá da política. Quem quer entender política, saber como se estrutura a campanha, a Tânia fala muito sobre como tu escreve. Tu fala, inclusive, que é um iceberg, né? A política que tem ali a parte, né? O Kleber fala posicionamento, reputação e carreira, né? E assim... Isso aqui é um beabá da política. Tu quer saber como inicia, como foram as amarrações... Como faz campanha de rua. Tá tudo aqui. Tudo aqui. E é um grupo bem seleto de profissionais, eu falo, porque realmente tem os melhores aqui, assim. E não tem uma coisa de vaidades. Eu falei pro Alexandre quando veio o livro, eu disse, bom, legal de ler que não tem uma coisa de vaidades, né? Realmente é uma entrega verdadeira daquilo que muitas vezes não acontece hoje no nosso cenário, né, de profissionais, que é um quer aparecer mais que o outro, e não, isso aqui realmente... Bom, quando tu vê o grupo, tu já vê, né? Eu sempre falo, olha, por que a tua rede social tu não posta mais? Porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de me vender. Vocês têm tempo de se vender? Rafa, tem tempo de te vender? Eu não tenho tempo de vender. Tu tem tempo de se vender? O que vende é o nosso trabalho, a nossa entrega no final, né? Então, quando me perguntam isso, por que tu não tá lá postando vídeo toda hora, dando dica? Eu não. Quer saber do meu trabalho, me contrata. Né? O que a gente faz aqui, porque eu sempre falo, por que eu fiz o iceberg? Para as pessoas entenderem o que acontece realmente com bons profissionais. Ou com políticos que já passaram tanta coisa, né? Sim. Que o político, ele vai para uma cidade que... O contato lá prometeu 50 pessoas, tem 10 na reunião. E ele tem que fazer o discurso para as 10 e acreditar naquilo ali. Ele fica sem ver a família, ele toca direto. Isso tudo ainda acontece. Não pensa só que é 3, 4 dias para a internet, né? E depois é fazer roteiro.
E depois ir trabalhar. Não pense que assim... Eu vou falar uma campanha que eu acho que foi a única campanha que foi contra essa história de roteiro, tá? Que foi a campanha do senador Mourão. Sim. O Mourão foi o único que menos trabalhou aqui no Rio Grande do Sul. Na campanha, não tô falando no teu mandato, Mourão. Tô falando na campanha. Porque o Mourão teve que ficar fora porque ele era o vice-presidente, porque na época aqui do 7 de setembro, 20 de setembro, aqui ele não estava aqui porque ele tinha que estar em Brasília. Então, assim, pra mim é o único que cai fora essa coisa de fazer roteiro e trabalhar horrores. Que o Mourão fez uma campanha assim, eu não vi a campanha. Não vi. Mas se não tivesse Bolsonaro, talvez não tivesse sido eleito também. Isso. Tem essa coisa de pegar a onda, né? Que eu sempre falo. E aí, quando eu tinha os números, né? Dos bastidores do Mourão que eles diziam, e eu dizia com todas as letras, impossível. O cara nem tá aqui, impossível. E aí teve um cara que pegou uma onda com ele que falou assim, vou fazer 10% da votação dele. Eu falei, não, vai. E o cara fez os 10% da votação dele. Sempre tem isso também, tá? O candidato afiliado da majoritária sempre tem os seus queridos. E eu sempre falo de um número de 3 a 7% que tu pega ali um valorzinho do candidato majoritário. O majoritário sempre tem um querido, né? E realmente aconteceu isso com o Mourão. Ele tinha um querido dele e o cara fez 10% da votação. Querendo ou não querendo, foi trabalho, entregou. Mas, vamos lá. Estamos com 1h10. Eu adoro que demora, né? O que tu pensa para a próxima eleição agora, 2024, das municipais? Vamos ver o cenário, como ele está se colocando. Porque o pessoal... tá tendo essa discussão de esquerda mais estudada, direita meia perdida, jovens de direita, jovens de esquerda se posicionando novamente, o que já tinha ido, tinha deixado um pouquinho de ser, até por essa questão deles estarem perdidos, que tu traz na campanha de 2022, a narrativa, né, da esquerda tá um pouco... Tanto que depois nos debates, se vocês não se lembram, eu lembro vocês, o candidato Edgar Preto não fazia um discurso sobre ele fazia um discurso sobre o Lula, nosso líder maior, né, para trazer aquela coisa de pertencimento para quem tinha esquecido. Tanto que para o Senado eles trazem o Olívio Dutra, que mais um pouquinho performava ali também, né? Então, assim, o que tu pensa agora para as municipais nesse cenário? Isso vai impactar, não vai impactar? Municipal é bem diferente? Acho que o municipal tem uma realidade à parte, atípica, assim, né? Não, acho que a diversidade de municípios é tão grande que não dá pra gente dizer, assim, que vai imperar uma lógica única para todos os municípios. Eu acho que a gente tem uma dificuldade ainda de entender qual vai ser o contexto em 2024. Nesse mundo que a gente está vivendo, que é tudo tão veloz, tudo tão complexo e pulverizado, que um ano é muito tempo. Dá para acontecer muita coisa. Então vai depender muito do cenário do governo Lula, na minha opinião. Quanto o Lula vai ter conseguido fazer coisas que impactem o dia a dia das pessoas nas cidades, né? Para a gente ter uma real noção de quanto ele vai influenciar a eleição local. Vai depender muito da situação do próprio Bolsonaro, se ele vai estar impedido de concorrer e vai virar um mártir porque está com direitos políticos cassados e vai ser um cabo eleitoral importante, se ele não vai ter isso. Então, assim, acho que ainda é difícil de perceber o cenário. E tem uma correlação de forças diferente de 2020, né? E de 2022 também, né? Com o protagonismo de partidos que ganharam muito mais tempo de televisão e muito mais dinheiro do fundo eleitoral. Uma lógica que agora os partidos estão começando a entender a distribuição, como é que eles devem distribuir o dinheiro para ter um efeito eleitoral mais significativo. Então, eu ainda não tenho clareza sobre o cenário 2024, assim. Acho que vai ter menos influência do governo estadual do que do governo federal na eleição de cada município. E até porque o governo federal, o governo estadual, ele é um governo de equilíbrio, né? Então, assim, ele tem pouca tendência a contaminar as paixões locais, né? Diferente do conflito governo federal versus o ex-governo, Bolsonaro e tal. Então, eu ainda tenho dificuldade de enxergar o cenário assim como um todo. O que eu acho, especificamente sobre essa questão da esquerda mais elaborada, da direita, não sei o que e tal, eu acho que dá pra rir, dá pra chorar com esse assunto, dependendo do ano que a gente olha. O que me parece que é bem concreto é que tem uma disputa embaixo dos panos que está acontecendo e que ela vai ser relevante, na minha opinião, que é a disputa pelo público evangélico.
Essa disputa, ela é uma disputa não só de narrativa, assim, mas é uma disputa de bolsão de influência, é uma disputa de valores compartilhados, é uma disputa de penetração em certas regiões do país, e que ela é, para mim, decisiva, assim, na força que direita, esquerda ou uma outra vertente mais de centro, assim, possam ganhar daqui a um ano. Assim. Eu acho que isso é uma disputa que está acontecendo muito mais do que acontecia antes, porque antes a direita pegou esse eleitorado, a direita surfou essa onda. E eu acho que tem uma coisa dentro do governo Lula hoje bem clara, assim, de disputar esse eleitorado e tem instrumentos para isso. Então eu não sei o quanto vai chegar lá em 2024, do mesmo jeito que esse eleitorado estava sólido na direita em 2022. Sempre tem essa disputa que a gente não enxerga, eu sempre falo, né? A gente, quando fala uma coisa, a gente não sabe os acertos, né? O que está se conversando, mas realmente é isso. Tanto que eu já vi também na internet aí uns guias pros candidatos evangélicos, como se portar e como falar e não seguir pra... E tem uma outra disputa imagética de significado, que é a disputa Janja Michele, que ela está acontecendo e ela também vai carregar significados para 2024, mais para um lado, mais para outro, não sabemos ainda, mas que essa disputa tá posta também, assim, de carregar uma conversa que também não existia em 2022. Eu não sei para onde como ela vai se criar. E a própria esquerda, que é ancorada no PT, ela vai ter que começar a construir uma alternativa de significado para além do Lula, né? Assim como o bolsonarismo está fazendo, né, vai ter que fazer em relação ao Bolsonaro. Mas a do PT é mais urgente até, assim. E eu também não sei como é que eles vão preencher essa lacuna de significado, depois que não tiver mais o Lula para carregar esse significado. Vai ter que se reestruturar, tanto um lado quanto o outro lado, né? E isso vai acontecer de forma bem rápida, né? Eu acho bem rápida até a próxima eleição, e de uma forma bem natural. O que eu digo natural? Os jogos já estão sendo arrumados, eu sempre falo, as peças já estão sendo postas, tanto que essa Michele e Jean já é uma colocação de peças, né? Por que elas estão performando, por que elas estão se colocando? Vou dar um exemplo nítido, tá? A Janja dá o palanque para a Michele na política e a Michele dá o palanque para a Janja. Então, as duas aparecem no cenário. Se uma se retirar, a outra não tem com quem performar. Uma contra a outra, eu sempre falo. É o mesmo cenário que aconteceu aqui na eleição de 2022, onde para Senado se fosse Manuela e Nádia. Quando não teve o oposto para debater, não teve palanque. E aí a gente não teve a performance da comandante Nádia como talvez se esperava-se de ter. Né? Porque eu sempre falo que os opostos eles têm que se debater, eles têm que se conversar, né? Para ter esse embate. Isso é verdade, mas tem uma regra que os políticos não gostam muito de ouvir, assim, e quem não entende esse jogo também tende a achar que isso é conversa de marqueteiro, mas que assim, se tu pegar o histórico das eleições no Rio Grande do Sul, desde que existiu a redemocratização, exceto um único caso, os dois que foram para o segundo turno e os dois que se elegeram para o Senado eram sempre os que tinham maior tempo de televisão. Então, assim, eu entendo teu ponto, mas tendo a achar que a comandante Nádia teria muita dificuldade igual. Porque a relevância do tamanho da Manuela e do tempo de televisão da Manuela, se a Manuela não quisesse se relacionar com a Nádia, ela não se relacionava, entendeu? Ela não conversava. Então, assim, o problema da Nádia não era nem a Nádia, era o fato de que as pessoas passavam meio batido, entendeu? Que é o problema que assim, Jairo Jorge em 2018. Quando começou a campanha do Jairo Jorge, tu olha o primeiro programa do Jairo Jorge, o segundo, são programas bem posicionados, tá claro como é que ele vai construir a campanha, entendeu? E bem feitos, tem uma estratégia visível ali, assim. Não aconteceu nada, entendeu? Porque as pessoas não olhavam pra ele, entendeu? Porque não chamavam atenção. Então, assim, não é porque não chamava atenção, é porque o contexto não levava aquilo. É o cenário daquele momento, pra te romper, né? O contexto, tu precisa ser o candidato do contexto, entendeu? Tu precisa ter, assim, tu tá fardado pro contexto. E aí tu não tem tanto tempo de televisão, mas tu é fardado pro contexto. Então, pelo contexto, as pessoas te percebem. Sim. E aí tu tende a ganhar um pouco de audiência. Mas se tu for assim, o contexto não é teu e tu não tem tempo de televisão, a chance de tu aparecer numa eleição majoritária em município grande ou no estado é muito pequena. Porque tu não tem nada.
entendeu? Tu não tem nada. Tu tem outros candidatos que são do contexto e que tem tempo de televisão, que vão ser mais vistos, mais lembrados, mais falados pelas pessoas. Então é muito difícil. A não ser que os candidatos façam uma bobagem e aí as pessoas não aguentam mais aqueles dois e resolvem olhar pro lado. Tá, mas quem mais tem aí no cenário, entendeu? Aí foi o que beneficiou o Rigoto em 2002. Né? Se o Tarso e o Brito não tivessem se matado em 2002, naquela eleição, e criado um clima de guerra, de ódio, que enojou as pessoas, eles teriam ido pro segundo turno, naturalmente, entendeu? Mas chegou um ponto que as pessoas, quem é que tá mais aí? Aí tá como o Rigoto, era o cara que tinha mais tempo de televisão naquela eleição, inclusive. Tá bom, então tá. Então, essa eleição de 2002, inclusive, é uma eleição interessante, porque ela é uma eleição que mostra como a gente tem, como o contexto às vezes muda na própria eleição, né? O contexto da eleição naquela eleição lá não era um contexto que propiciava uma conversa de terceira via, como aconteceu do meio da eleição pro fim, porque eram dois candidatos muito fortes que defendiam um governo que tinha sido muito contestado, mas também tinha sido muito aprovado, que era o do Brito, e um governo do Olívio que tinha um oposto a esse governo. Então era muito fácil eles ficarem polarizados. Se eles tivessem largados parados, terminavam parado. Mas resolveram se matar e aí criou um contexto diferente. Entrou a terceira via do coraçãozinho do Rigoto. É. Isso aí, Fábio, quero te agradecer, né? A gente pode passar, eu posso passar horas, né, falando sobre política. Eu sempre, também. Porque sempre aprende, a política sempre aprende, né? Escutando as pessoas, o que acontece num cenário e no outro, né? Por isso que eu tô sempre estudando, porque eu acho que não existe fórmula mágica. E outra coisa, talvez o que aconteceu numa cidade ali ou aqui, isso pode te ajudar para te enxergar o cenário, né? Como a gente trouxe da história. Nossa, já aconteceu isso aqui. Então vamos ver para frente o que pode voltar a acontecer e a gente vai se posicionar com aquilo. Não vai ser igual? Não. Mas tu já vai ter prontamente ali, opa, aqui eu já vi, vamos fazer por aqui, porque talvez aqui não dá certo. Quero te agradecer a tua vinda aqui. Para mim é muito especial te receber aqui. Para todos os nossos as pessoas que nos seguem e que vão assistir esse programa, sou muito fã do Fábio, falei já 1 milhão de vezes, né? Vou falar toda hora isso aí. Depois eu vou pegar autógrafo aqui, aquela coisa bem. Tô nem aí, o programa é meu, faço o que eu quiser. Quero te agradecer. Obrigado, e quando quiser voltar aqui no podcast, é só até dezembro ou janeiro, né? Porque depois vem campanha e a gente já começa a trabalhar. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, estou sempre às ordens quando vocês quiserem bater papo sobre isso, é um prazer. Isso aí foi mais um episódio do podcast Iceberg.